O jejum intermitente, ele só vai ser uma boa estratégia para você emagrecer se você, no restante do dia, na outra parte do seu dia, não consumir mais calorias do que você consumiria. Ou seja, se você ficar 16 horas sem comer, se te sobram 8, e nessas 8 você consome a mesma quantidade calórica ou até mais, você não emagrece. Isso é um ponto que ele tem que ficar muito fixado na cabeça da pessoa que vai buscar essa estratégia. O jejum intermitente, ele vai servir para você ter uma janela menor de alimentação, diminuindo a chance de você ter uma alta ingestão energética. Seria esse o ponto principal do jejum intermitente no emagrecimento. Se você é um tipo de pessoa que já tem uma ingestão proteica adequada no seu dia a dia, consome alimentos de origem vegetal, origem animal, que te dão esse aporte proteico, aporte de aminoácido, você não precisa consumir whey protein. O whey protein, como o próprio nome diz, ele é um suplemento proteico que vai auxiliar pessoas que não conseguem a quantidade proteica recomendada para a sua composição corporal, para o seu estado nutricional, tá? Então, você não precisa consumir whey se você tem um ajuste proteico dentro da sua realidade. Você não precisa de whey protein se você já tem uma ingestão proteica adequada provinda da sua alimentação. O único ponto que é o que implica essa questão do uso do whey protein é a sua facilidade de ingestão. Pessoas que não conseguem comer comida, não conseguem comer uma fonte de proteica, onde você precisa sentar, precisa mastigar, pode usar o whey protein dentro do seu cenário alimentar, não tem problema nenhum. Agora, se você consegue fazer todas as refeições, você tem tempo para comer, não há necessidade do whey protein. Não engorda, desde que você não tenha um superávit calórico com whey protein, que é algo bem difícil, mas no mundo que a gente vive, pessoas conseguem coisas de outro mundo. Então, você não tem a chance de engordar consumindo whey protein se você não está treinando, desde que não ultrapasse o seu orçamento calórico diário. Lembrando que se você toma muito whey e come muitas outras coisas junto, você provavelmente vai ter um superávit calórico, porque você não tem um gasto. E isso vai fazer com que você tenha o ganho de gordura corporal. Precisa ver detalhadamente como que está a questão da dieta nos dias de descanso. Mas um ponto que ele é muito importante é em relação ao cálculo nutricional feito pelo nutricionista ali de acordo com a sua rotina. Se você tem um fator atividade física alto durante a semana e na semana, nos finais, você descansa mais, você vai ter uma média que é onde ele vai fazer esse cálculo para você. Ou ele pode também fazer 2 dietas, aí vai de cada profissional, uma dieta para a semana, onde você tem um gasto maior, e uma dieta onde você tem um gasto menor no final de semana. Isso vai de acordo com cada profissional, cada perfil de cliente. É uma das estratégias que mais são utilizadas, principalmente por parte de alguns nutricionistas que pensam na adesão a médio e longo prazo de pacientes que não conseguem fazer uma dieta, e ajuda bastante na adesão. Vale lembrar que depende muito do perfil desse aluno, desse cliente, desse paciente. Se for uma pessoa que tem histórico de compulsão, que era para comer uma coisa e come 10 vezes mais, e que tem outros problemas ali relacionados à questão de comportamento alimentar, tem que ver com o Nutri, tem que ver com o psicólogo, qual que seria a melhor opção para esse tipo de situação. Tudo depende do contexto, depende do cenário, depende do perfil desse tipo de aluno. Existem pessoas que se adaptam melhor a um planejamento alimentar com menos refeições, café da manhã, almoço, jantar e um outro lanche. E existem pessoas que são aquelas formiguinhas, aquele perfil beliscador que precisa comendo de tempo em tempo. Vale a pena conversar com o nutricionista responsável pela dieta para que ele consiga encaixar da melhor forma com que a pessoa consiga fazer. Agora, uma melhor que a outra, a gente sabe que num cenário, num fechamento ali final, o que importa
é a questão da adesão do aluno no planejamento. O melhor cenário seria você levar em consideração o que nós conhecemos como crononutrição, que seria o nosso relógio biológico ajustado à nossa nutrição. Só que uma coisa que é mais importante ainda em relação à perda de peso, perda de gordura, é o controle calórico total. Se você tiver um controle calórico total dentro de um déficit calórico e você consumir carboidratos ali em todas as refeições, você ainda tem a perda de peso e consegue treinar forte o suficiente para deixar o seu organismo melhor, mais potente, gastar mais energia e melhorar ainda mais o seu emagrecimento. Então, se a gente for resumir tudo isso, o contexto calórico ele é sempre o mais importante. O melhor cenário seria você levar em consideração o que nós conhecemos como crononutrição, que seria o nosso relógio biológico ajustado à nossa nutrição. Só que uma coisa que é mais importante ainda em relação à perda de peso, perda de gordura, é o controle calórico total. Se você tiver um controle calórico total dentro de um déficit calórico e você consumir carboidratos ali em todas as refeições, você ainda tem a perda de peso e consegue treinar forte o suficiente para deixar o seu organismo melhor, mais potente, gastar mais energia e melhorar ainda mais o seu emagrecimento. Então, se a gente for resumir tudo isso, o contexto calórico ele é sempre o mais importante. A forma principal de você melhorar a imunidade é através da alimentação. Ponto final. Se você não tem uma boa alimentação, tem carências, aí você precisaria de uma suplementação de algum tipo de vitamina que você não consegue consumir de uma forma adequada na alimentação de uma forma geral. Então, a resposta seria alimentação sem sombra de dúvida. E isso se faz com uma boa dieta, uma dieta muito bem montada, muito elaborada, por um bom nutricionista que entenda essas alterações que você vai ter no seu organismo com o processo de perda de peso a médio e longo prazo. Isso é a chave para qualquer processo de emagrecimento em tempos mais prolongados, onde você precisa perder uma quantidade de peso maior. Uma boa dieta e um bom acompanhamento nutricional.